Olá, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista. Este é o segundo bloco. Estamos conversando hoje com Zé Carlos Peloia e o nosso tema é desenvolvimento humano. Peloia, no último bloco eu te interrompi. Você estava falando sobre a importância da educação, né? Essa questão de que às vezes estamos legislando, criando regras para questões que, de um ponto de vista ético e moral, já deveriam estar resolvidas. A gente está partindo... Eu, particularmente, quando eu entro num banheiro e tem um cartaz ali dizendo que eu não devo urinar no chão, eu me surpreendo. Eu falo, poxa, precisa ter um cartaz para me lembrar disso. Quer dizer, qual é a questão anterior a isso? Qual é a questão de fundo a essa criação das legislações, essa... Olha, eu já tenho alguma idade, eu passei de meio século, alguma coisa. E me lembro muito bem que era olhado de uma maneira severa quando você fazia alguma coisa que não era de educação. Era não, não, sim, sim e acabou. E o pai ou a mãe olhava feio e você se autocorrigia. Hoje nós temos a chance de explicar para o outro isso sim, isso não, isso é educação, isso não é educação. Por que eu tenho que ter no ônibus esse lugar é para gestante, esse lugar é para idoso? Mas isso daqui não deveria ser ensinado no berço? Isso é educação. Por que isso precisa ser alguma coisa que tenha uma regra legal? Eu sou condenado por não ceder o meu lugar a alguém, mas afinal de contas a educação já diz que eu tenho que ser educado bastante para ceder o meu lugar a uma gestante, a um idoso, alguém que tem uma necessidade especial. Por que eu tenho que ter isso em lei? Onde que está a falha? Algumas vezes eu fico me pensando, nós podemos voltar ao consumismo. O que nós fazemos hoje? Hoje nós temos a esposa e o esposo e o marido, né? Os dois cônjuges trabalhando. Para quê? Para você entregar a um terceiro o teu filho para ser educado. Será que ele vai educar com o mesmo carinho que você? Que é o pai? Então tem algumas coisas aqui que ainda me chocam. Eu não consigo entender. A turma fala, mas são alguns momentos com muito carinho. Não, não existe isso. Uma criança, quando ela está se criando, está se personalizando, né? A partir dos 6 meses de idade é que assim começa, você tem que ter aquela orientação. Sim, porque sim. Não, porque não. Não tem como você dizer para a criança, faça ou não faça. Se você não estiver perto dela, ela vai fazer, porque não tem a consciência. Quando a criança tem alguém explicando o porquê sim ou porquê não, explicando o porquê sim ou porquê não, explicando o porquê sim ou porquê não, aí ela começa a criar consciência. Olha, cuidado com isso que vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque é de vidro, não sei o que, é delicado, caiu, quebrou, bateu, quebrou. Olha, você vai se cortar, não precisa alguém colocar o dedo na tomada para saber que ali vai dar choque. Se você conscientiza ela de que isso acontece. A gente fala muito de direitos e muito pouco de deveres. E também o que você está falando me faz pensar muito na questão da responsabilidade compartilhada que a gente tem com a vida, com os espaços públicos. E você tem hoje... A gente faz muito essa discussão no âmbito da iniciativa privada, do poder público, a empresa, o Estado que cria a lei que a empresa cumpre para poder gerar uma sociedade que tenha condições para ter o seu desenvolvimento pleno. Mas a gente esbarra num ponto que são as pessoas. As pessoas, como você falou, é uma fábrica, quem dá a vida são as pessoas. Como a gente vence esse desafio? Como que a gente começa a pensar mais nessa responsabilidade? Dizem os sociólogos que para você mudar um ato, um hábito, você leva pelo menos 50 anos. Então, a gente tem que começar o que hoje, para quem sabe daqui a 50 anos a gente tem uma sociedade um pouquinho melhor. Apesar que nós já estamos melhores. Antes a gente estuda um pouquinho, não.
dos antepassados, nós percebemos que se você fosse um criminoso, a sua família toda era executada. Depois de uns tempos, era só você quem cometeu o ato ilícito. E hoje a gente ainda tem a cadeia. Mas ano passado havia uma coisa um pouco mais rígida. Nós não precisamos voltar a isso. Muita gente diz que há a necessidade da pena de morte. Eu sou 100% contra. Se puder ser 110 contra, eu sou 110%. Na Índia teve um caso em que nós tínhamos lá, em Delhi, se não me falha a memória, 10 mil presos. Encontraram lá um sábio, um monge, ele se dispôs a trabalhar com esses 10 mil presos a fazer meditação. Muitos deles mudaram a sua maneira de ser. O que nós precisamos então? Então nós precisamos aprender a mudar o nosso hábito. O que nós precisamos? Começar a ver realmente o que é ético e o que é moral. Ético, por Sócrates, não se discute. Ética é para ser praticada, não para ser comentada. Moral é a ação da ética. E a moral, ela muda de tempos em tempos. Então nós precisamos começar a ver o que é ético e a moral, o que é o respeito. Respeito pelo quê? Por quê? Para quê? É respeito pela natureza? Afinal de contas, não sou eu que vivo sozinho nesse planeta Terra. Eu não tenho que fazer o que eu quero do planeta Terra. Eu tenho que respeitá-lo. Afinal de contas, o planeta Terra é a minha base. Se você deteriorá-la, você vai ficar sem base. A educação é a nossa base. Então a gente tem que começar a entender o que é educação. Muita gente acha que educação é ir à escola e receber informação. A escola é informação. A escola é aprimorar ou trabalhar na tua capacidade de raciocinar. A educação é de berço. Isso é do espírito. Não é para ser ensinado em escola. Me lembro que o Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos, ele estava fazendo uma palestra dentro de uma escola para professores e para as crianças que ali estudavam. E os pais também. E depois que ele terminou a palestra, abriu-se para as questões. E dentro das questões, um pai levantou-se e disse: quando é que a escola vai começar a educar? Ele deu aquela paradinha fantástica do raciocínio e disse: acho que tem algum engano nessa questão da senhora. Porque a escola, ela está aqui para ensinar, educar, é em casa. Então ali você só simplesmente vai fazer o quê? A criança aprender a respeito da geografia, da história, da ciência, do português, da matemática, aritmética, mas educação, o professor está ali para ser respeitado. Não para ensinar a educação. Ele vai ser educado tanto quanto você o é. Então não adianta você querer passar para o outro alguma coisa, uma responsabilidade que é sua. Não adianta eu passar para o poder público alguma coisa que é minha e achar que o poder público tem a obrigação de estar fazendo. Mas, Pelosi, se esses valores estão tão raros na sociedade, como que a gente pode compartilhá-los se eles já não são mais quase, em alguns casos, estou exagerando, Sim. Se eles não são vividos, não são experienciados? Se a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem toda essa discussão, você falou do consumo, a gente tem um avanço da técnica, não é surpreendente? Nunca a tecnologia ela avançou em 10 anos o que ela levou 100, exagerando. Não, mais. E a gente não consegue dar conta dessas questões que são toda essa técnica, todo esse desenvolvimento, e a gente ainda não consegue lidar com as pessoas que estavam aqui antes de tudo isso. É muito interessante. Essa é uma questão básica, porque você só consegue exercer aquilo que você aprende, aquilo que você tem como consciência antes de ser um adolescente, antes de ser um pré-adolescente. Você tem essa condição de estar se moldando antes. Então você não consegue mudar a sua maneira de ser se aquela pessoa
que vai te educar, aquela pessoa que vai exemplificar a tua vida, tenha esse conhecimento, tenha o germe da educação, o germe do bom trato, do respeito. Então nós precisamos começar realmente a... Nós falamos há pouco do século VI a.C., né? Nós vamos passear lá pela Grécia. Eu lembro muito bem de uma das brincadeiras de Platão. Ele, quando fundou a Academia de Liceu, ele, para ensinar as suas crianças, ele fazia as crianças tirarem a sandália e passear pelo jardim, ensinando. Se alguém teve a oportunidade de assistir Sociedade de Poetas Mortos, Robin Williams fez isso daí numa das aulas dele. Então ele, para quê? Porque você começava a perceber, através das instruções, trabalhar com 5 sentidos. Você trabalhava com a visão, você trabalhava com o tato, você trabalhava com o olfato. Então você começava a perceber as coisas, né? Então, dentro da instrução, você vai começar a criar a educação para aquilo que você está sentindo, percebendo. Você fala, puxa vida, olha aqui, dentro da instrução você percebe um barulho, ou um ruído, ou um cantar de um passarinho. Você sente o chão. Você apalpa uma planta, alguma coisa. Você começa a perceber dentro da instrução e dos 5 sentidos, a dar o devido valor àquilo que você está vendo, sentindo, percebendo, cheirando. Então a gente precisa começar a dar importância àquilo que nós somos realmente. Nós somos uma máquina de perceber o mundo. E nós não estamos fazendo mais. Nós esquecemos de perceber o outro. Há pouco tempo discutíamos ainda, nós, não é nós. Somos nós outros. Porque nós somos o outro do outro. Eu só conheço nele aquilo que eu... Alteridade. É a troca. Eu não estou espelhando. Eu não estou vendo o outro. Eu estou vendo no outro a mim. Então a gente começa a querer corrigir o outro. Não, corrija a si mesmo. Então a gente acaba esquecendo de se perceber. A gente vive numa individualidade tal que o autoconhecimento ele já foi passado. Então nós precisamos começar a pensar essas coisas. Trazer. Outro dia um rapaz veio e perguntou para mim, Zé, você sabe qual a menor distância entre 2 pessoas? Eu olhei para ele, essa é muito antiga. Essa é de um amigo solo lá do passado, de um grande filósofo, o sorriso. Porque não tem nada que aproxima mais uma pessoa da outra do que o sorriso. O bem-querer. Você ser otimista, positivo. Hoje nós sabemos reclamar do mundo e as coisas boas não acontecem. Então nós precisamos começar a descobrir essas coisas maravilhosas que acontecem em nós. Isso é fantástico. Eu acho isso maravilhoso. Você tem uma ralha, é instinto nosso, é ralha com isso, daqui eu falei, puxa vida, sabe que você me chamou a atenção sobre isso? Obrigado, hein? Valeu. Pô, a gente esquece dessas coisas práticas. Um bom dia, uma boa tarde, oi, olá, sorriso. Por que nós temos que tratar mal alguém que está nos servindo? Quem sabe se ela não teve um problema intestinal à noite, uma dor de cabeça ou qualquer... Vamos lá, vamos conversar nós, vamos sorrir, aproximar as pessoas. Então a gente não esquece, não é o mundo, é nós. Cada um a sua essência, trabalhar. Tá joia, Pelóia. Bom, você está assistindo aí o programa TV Câmara Entrevista sobre desenvolvimento humano. Estou conversando com José Carlos Pelóia, vice-diretor da CIESP, entre outras coisas. Vamos para um breve intervalo e voltamos com a sequência, o 3º bloco do programa.